com as imagens que eu passar em sala, tudo bem? Pra ajudar também. Sempre que vocês quiserem voltar e tal. Ô, Júlia, boa Oi, noite. boa noite. É, só um minutinho que eu vou tomar um remédio ali para dor no estômago, tá? Já volto. Não, tranquilo, gente. Se vocês precisarem Já, também, já. podem deixar o celular junto de vocês, só ouvindo a voz, não se preocupem. Ensino remoto é isso mesmo, assim. Às vezes eu tô lavando prato enquanto eu tô assistindo aula, inclusive. Já volto, eu só tomar um Sempre remédio. tranquilo, gente. É... Yara, você queria falar alguma coisa? Não, Ah, perdão. É porque o tranquilo, microfone estava aberto, eu pensei, ai meu Deus, eu ia falar alguma coisa. tranquilo. Vocês podem me interromper sempre que vocês quiserem falar alguma coisa. Mas aí, o que eu queria iniciar com vocês agora, que eu tô super animada? Queria iniciar com vocês uma proposta sobre autorretrato, que é um trem que eu considero muito difícil e muito desafiador, justamente porque a gente está tentando falar sobre a gente, né? A gente está tentando mostrar a gente para outras pessoas. E por mais que exista uma teoria de que ninguém conhece nós melhor, ninguém conhece a gente melhor do que nós mesmos, é muito difícil da gente conseguir resumir a gente em um texto, ainda mais em uma imagem, né? Vocês costumam tirar foto selfie, essas coisas? Vocês têm o hábito de Sim. tirar foto selfie? Às vezes, sim, professor, eu não gosto muito, não. Também não tem muito tempo para poder ficar tirando foto em celular. Pois é, Mas isso já tem bastante tempo que eu não faço isso, viu? Eu tiro bastante foto, selfie, tiro na roça, tiro em vários lugares. pois é, isso é uma coisa que a gente. Antes a gente não tinha muito costume, né? Da gente tirar foto de nós mesmos, assim, constantemente. A gente tinha na última, penúltima aula, acho eu. Mas, É, professor, Oi. mas eu acho que a gente não tinha costume, porque hoje a gente não tem a tecnologia que tem hoje, sabe? Porque a gente tem um Uhum, celular que pode fazer um selfie, antigamente não tinha, uma máquina não tinha, sabe? Então, eu acho que hoje tem mais facilidade. Eu concordo com o perfeito. Paulo, então eu sempre gosto de registrar onde eu tô, sabe? Sim, é isso mesmo, Francisco. Uma coisa que mudou completamente é isso aqui, ó, que é o celular, é o dispositivo. A partir do momento que agora você tem um aparelho que ele cabe na palma da sua mão, que você consegue deslocar ele e colocar ele em qualquer posição, você tem uma facilidade enorme para você poder tirar fotos de todos os tipos de Justamente, fotos. você aparece para o mundo todo, né? Então, Uhum, todo mundo te vê, sabe? Se você jogar lá no Facebook, se aquilo, no Instagram, isso aquilo, então todo mundo te vê em qualquer lugar do mundo. Quando exatamente. você compra um celular, a primeira coisa que você pergunta é se tem câmera frontal. Sim, sim. É Tem gente que verdade, viu, compra Paulo? Se celular não só tiver, o por cara já causa da fala, eu não qualidade da quero. câmera. É, Exatamente. E tem uma coisa que é muito interessante, e que depois vocês me digam também se acontece muito com vocês. Uma coisa que tem se percebido é que na pandemia a gente passou a olhar muito para o próprio reflexo, passou a olhar muito para nós mesmos, porque é a companhia que a gente passou a ter constantemente. É, Tem, por exemplo, tem pessoas que continuaram trabalhando na pandemia e continuaram saindo. É, Ainda assim, para as mesmas pessoas que têm de continuar trabalhando presencialmente, quando eu trabalhava presencialmente antes de ser demitida, inclusive, é, eu passava também a conviver muito comigo mesma, porque sempre que eu voltava de casa, eu não tinha como ver muitas pessoas, não tinha como encontrar muitas pessoas. Então eu passei a conviver muito comigo mesma, muito com o meu próprio reflexo. E isso é uma coisa que as pessoas, que alguns estudiosos têm analisado, na verdade, uma mudança de comportamento que é da gente começar a, a olhar muito para si e ter uma relação cada vez mais intimista, mais introspectiva. Isso também tem se mostrado muito nas produções. Então, temos muitos filmes que os cineastas
tem produzido dentro da quarentena, dentro da própria casa. Então eles produzem um filme sozinhos. Depois eu vou colocar até uma indicação de alguns filmes que eu assisti nesse sentido, que eu acho bem interessante, que eles retratam, na verdade, esse estar confinado. Temos as próprias fotos, as pessoas têm tirado muito foto de família, muito foto do que está comendo, do que está fazendo em casa, enfim. Ô, professor, Oi. mas eu acho que tem hora também que eu acho que as pessoas se expõem demais também. Nossa! Sim! Nossa. Tem algo que É verdade, eu já concordo com a Eliana, sabe? Você postar uma coisa é uma coisa, você querer publicar sua vida para outra, é verdade. Eu concordo com ela nisso aí. Porque você sabe quando a pessoa está no relacionamento, sabe quando ela não... Eu não posto quase que nada da minha vida. Você sabe quando a pessoa está namorando, quando ela casou, quando ela descasou, se ela está com problema no relacionamento, o povo põe tudo. Eu acho que, assim, tem hora que tem gente que se expõe demais. Sim, essa é uma coisa interessante, inclusive, que a gente pode falar sobre o retrato, né? Quando a gente fala sobre o retrato nas artes. Que agora a gente acha, tipo, pelo fluxo de informação, pelo fluxo de imagens nas redes sociais, eu vou tentar fazer uma parte breve sobre isso, porque senão a gente também só vai ficar discutindo sobre as redes sociais, mas uma coisa interessante é que, justamente pelo fato também da gente não estar, por exemplo, convivendo diretamente com as pessoas, a gente quer, de certa forma, noticiar o que está acontecendo na nossa vida. E a gente faz isso através das imagens, sobretudo, né? Depende também. Tem galera que gosta muito do Twitter e uma rede social mais de texto, mas a grande maioria, Facebook e Instagram, a imagem ela tem uma força muito forte, ela é muito importante justamente para isso, né? Como você disse, Eliana, tipo, a pessoa ela coloca a vida dela e ela expõe, ela torna público o que ela quer também, da maneira como ela quer, porque tem isso, inclusive, a forma como, e a gente vai ver isso em algumas imagens que eu trouxe hoje, a forma como a pessoa ela quer ser vista. Então, é quase como se você criasse uma persona na internet. Assim para mim, assim, né, professor? Parece que ela quer se apresentar como se fosse um programa de TV, né? Sim. Parece, né? Não sei. É como se ela estivesse de certa forma, autopromovendo. E a gente todos nós fazemos isso inconscientemente. Por exemplo, às vezes você vai num aniversário, aí a pessoa chega no aniversário de alguém, filma tudo, tira foto e tudo, e às vezes, antes do dono da festa postar alguma foto, alguma coisa, você nem sabe se a pessoa quer que sabe, que você expõe aquilo, que você expõe aquela festa e tudo, a pessoa já tá lá postando foto, filmando tudo, postando tudo. E às vezes também eles já estão jogando lá no Facebook ao vivo, né? Então todo mundo tá vendo, sabe? Sim, sim. Tem um apelo midiático muito grande, né? Sobretudo nas imagens de redes sociais. E uma coisa interessante que vocês podem perceber é que a maioria das imagens das redes sociais são de retratos. Mostram corpos, mostram rostos, enfim. E essa é a grande, vamos dizer assim, é o grosso das produções imagéticas que a gente vê no dia a dia, que são pessoas. E por isso que eu acho que o autorretrato é tão interessante. Eu mesmo já fiz, às vezes, aniversário, alguma coisa e tudo. Eu, meu filho e tudo, e a gente não queria que ninguém postasse nada, que tirasse foto, fizesse nada. Justamente, tipo assim, porque a gente chamou um certo grupo de pessoas e não queria magoar o restante, entendeu? Como a gente, agora na pandemia, a gente não podia juntar muita gente e aglomerar, então a gente não queria que postassem nada. E assim, é difícil, porque o povo quer tirar foto, o povo quer postar, quer filmar. Gente, mas é assim, acabou virando algo cultural também. Se a gente vê, professor, semana passada eu estava na Lagoa da Pampulha, eu fui lá fazer um treinozinho lá, então tinha um pessoal lá tirando foto, ó, tinha uma na igrejinha lá, de todo mundo que estava praticando esporte, tinha uma na igrejinha, tinha uma lá perto do Clube Belo Horizonte, e tinha outro mais na frente, sabe? Foi até onde eu fui. Talvez tivesse mais, sabe? Aí tava lá escrito: todos que estiver aqui praticando esporte, vamos tirar fotos daquilo. Mas eu acho que era
que eles estavam fazendo tipo uma pesquisa através das máscaras, porque eu andei lá na Lagoa da Pampulha, nossa senhora, você viu que tem de gente não usando máscara, estava 99% não usando máscara, hein? Eu queria mostrar algumas coisas agora para vocês. Eu vou começar a compartilhar aqui a tela, vocês me dizem se tá aparecendo para vocês, ok? Que eu quero discutir também algumas coisas que vocês acabaram de falar. Está aparecendo, Tá professor. aparecendo? Tá sim. Eu queria discutir com vocês, o que vocês imaginam quando a gente fala de autorretrato? Que imagem que vem à cabeça de vocês? Professor, para mim, o meu ponto de vista, para mim, vem uma emoção muito grande, porque é uma coisa esse é um sentimento que você tem guardado na sua memória, sabe? Uhum. Que eu fui da época do retrato, não era naquele binóculozinho que você olhava bem pequenininho aqui, que vinha lá no fundo, sabe? Uhum. O que acontece? O padroeiro dele é São Francisco. Então, a festa de São Francisco em Canindé é todo mês de outubro. E ele estava lá. E lá a gente só, até hoje, eu fui lá, que tem uns 3 anos que eu fui lá, eu tirei uma foto lá no cavalinho lá de São Francisco, lá, daquela de binóculo, sim, daquela bem pequenininha, sabe? Mas então o retrato para você seria fotos suas em outros lugares, tipo isso? Não, esse retrato para mim ele me chama muita atenção, por quê? Porque esse para mim já uma convivência da minha vida de infância, de pequenininho. Aham. Sabe? E quando a gente fazia uma promessa, a gente ia com aquele traje de São Francisco, sabe? Com aquele traje dele e o cordãozinho amarrado. Aham. Tem Então, uma memória específica para você quando a gente pensa em retrato, né? Para mim tem. Quem mais? Até hoje, sabe? Quem mais? E, aliás, eu mesmo morando aqui, fiz uma promessa e fui pagar lá em Canindé. Uhum. Eu queria ouvir outras pessoas agora também. Quem mais que tem? O que imagina com retrato? Eu também gosto também de retrato também. Acho que marca assim, é como se ficasse na foto marcando aquela impressão assim tão forte, sabe? Marca aquele momento forte na foto, pra mim. É tanto que eu gosto muito de revelar, até hoje. Eu gosto de revelar ainda as fotos. Pra ter as fotos físicas também. Isso. Mas, Will, o que te vem à cabeça visualmente, assim, quando a gente pensa no retrato? Qual imagem que vem na sua cabeça? Olha, eu não sei se eu vou responder certo, mas eu acho que como é que eu posso falar? Eu acho que o retrato mostra muito o que a gente é na foto ali. É essa que é a minha, né, meu modo de pensar aqui agora. Ou que a gente era, né, William? Oi? Ou que a gente era, né? Ou que a gente era também. Pegar a foto antiga. É a Carmita? Não, Eliana. Oi, Eliana. Me diga, o que você imagina quando a gente pensa em retrato, assim? Que imagem que vem na sua cabeça? Quando eu pego minhas fotos antigas, assim, tudo, lembrança, saudade da época, das fotos antigas, eu não sei. O que vocês chamam de autorretrato, professora? Então, agora que é isso que eu queria saber. Vamos lá, bora lá. Eu falei assim, eu não vou perguntar. Tô fazendo mistério. Eu vou esperar alguém perguntar. Bora lá, gente. São lembranças e recordações que a gente tem de antigamente, né? Sim, exato. Não sei se eu vou tentar organizar aqui para não ficar confuso, mas quando a gente fala de retrato, a gente fala necessariamente de uma imagem de uma pessoa. Quando a gente fala de autorretrato, é o retrato de nós mesmos, tirado por nós mesmos. Então eu respondi certo? Você respondeu certo, todo mundo respondeu certo. Só que o que eu queria, na verdade, instigar e que eu não recebi de resposta de vocês, e que eu queria chegar no ponto, é que sempre que a gente pensa em autorretrato, a gente pensa no rosto. Tem que ter um rosto ali, né?
Sempre Então, fez né, sentido. também, né? Oi? Sim. O autorretrato ele pode ser um desenho, Uhum. Quem falou? pode ser uma inspiração sua. Não necessariamente tem que ser só foto. Uhum. Quem tá falando? Alex, Aleph. É que eu não reconheço a voz às vezes. Perdão, gente. pode A ser primeira coisa, a primeira coisa que a professora de história pergunta é isso. Uhum. O Aí que você que eu- fala que as fotos é uma história que você tem do passado, né, um documento que você tem. Exatamente. Exato. Na primeira aula, se eu não me engano, a gente estava conversando sobre isso, em que eu falei que a fotografia, ela sempre retrata o passado, né? Porque ela foi tirada em um determinado momento, e aquele momento ficou eternizado na imagem. Então é como se você congelasse um milésimo de segundo. E uma coisa que então acontece muito é que quando a gente pensa no retrato, sobretudo no autorretrato, a gente pensa no rosto, nas características físicas. Oi? Eu acho que a gente até pensa, olha o rosto e tudo, mas eu acho que ninguém soube, na verdade, falar e expressar. Exatamente. E, na verdade, Exato. a gente olha como que eu era antigamente, como que eu tô agora. Porque é o que nos identifica, exatamente isso. O retrato ele é feito para identificar pessoas. Tanto é que a gente tem fotos nos documentos, a gente tem fotos nos álbuns de família. A foto ela é feita para identificar a gente. E a forma, o que a gente vai fazer com essa identificação, aí varia. Pode ser uma identificação para um documento para motivos burocráticos, pode ser uma identificação para enfim, momentos, lembrar momentos. Recordar, né? Recordações, né? Tudo para o objetivo também de sensibilizar, de relembrar, enfim. Relembrar. E aí, o que eu quero trazer para vocês agora? E que eu quero ver se vocês acham interessante. Que eu quero, na verdade, tentar desconstruir um pouco essa ideia que a gente tem de retrato e autorretrato. Para que não seja essa coisa sempre engessada de que é o rosto. A gente pode fazer, às vezes, um retrato ou um autorretrato, no caso, se a gente for tirar de nós mesmos, porque eu não poderia fazer um autorretrato da minha mão. Se a minha mão é muito minha e ninguém vai ter uma mão idêntica à minha, porque tem que ser sempre o rosto. Eu também não posso tirar um autorretrato em que mostre minha cama, porque a minha cama, eu sempre deixo ela organizada ou desorganizada e ela é muito minha. Ninguém vai ter aquela cama além de mim, né? A não ser que eu esteja morando em algum lugar que eu partilhe a cama. Tudo bem, a minha cama vai ser partilhada. Mas ela também não deixará, mesmo ela sendo partilhada, ela não deixará de ser minha. Eu poderia fazer um autorretrato com... Deixa eu ver. Com os meus livros, as coisas que eu leio. Porque daí o retrato seria as plantas, sim. Poderia ser o Paulo fazendo o autorretrato com as estruturas que ele faz, com os bancos que ele faz, com os potes e jarros que ele faz. Paulo, eu quero ver pois negócio de banco e pote. Eu gosto. Eu fiz hoje, foi uma bandeja de café da manhã. Depois você muito manda artista, aí, viu? gente, muito artista. Eu gosto, tá? Você tem Instagram, Paulo? Manda pra nós lá. Aí, ó. Eu vou mandar. Manda lá no grupo, gente. Vou postar lá, pode deixar. Posta lá, tá? Mas... Eu gosto. Eu vou postar minhas plantas. Pois é, gente, posta lá. Minhas orquídeas, minhas suculentas. Tenho bastante. Estou apaixonada. Vocês entendem qual é a graça e a... Eu diria, o ponto mais importante do retrato, que é da gente se identificar com ele, né? Da gente ser identificado com ele. Então, a gente pode criar outras estratégias, outros métodos para que a gente seja reconhecido. E por isso eu trouxe alguns trabalhos que eu acho que eles são curiosos, assim, no mínimo. Pode ser que vocês odeiem, pode ser que vocês amem, mas eles são, no mínimo, curiosos. Tem esse trabalho, que ele é do Leonilson. Vocês conhecem o Leonilson? Não conheço, não. Então, ele é um artista que, infelizmente, ele já faleceu. Ele
faleceu em decorrência de HIV, e isso já tem alguns anos. Mas ele tem uma produção artística muito boa e muito forte, em que, inclusive, às vezes ele falava sobre isso. Ele falava sobre carregar consigo a certeza de que em algum momento, porque naquela época o tratamento contra HIV estava começando, as pessoas ainda não entendiam muito bem as formas de transmissão, e hoje em dia, inclusive, as pessoas que portam o vírus do HIV, o vírus da AIDS, são pessoas que têm vidas completamente normais, que se cuidam, mas naquela época, então, ele foi acometido por uma doença que não tinha um tratamento correto. Então, ele falava muito sobre isso nos trabalhos dele, que era essa angústia de não saber o que seria do dia de amanhã, como ele estaria de saúde, se ele estaria bem ou não. E aí o que ele faz é trabalhos que falam muito sobre si mesmo, porque era o que mais inquietava nele, era o que deixava ele mais angustiado. E aí o que ele faz nesse trabalho aqui? Vocês estão vendo aqui no fundo essa moldura laranja? Isso é aqueles, sabe, espelhos de banheiro pequenininhos, uns retângulos pequenos, laranja? Tem muito... Nossa, tinha na casa da minha avó, em todo canto. Aqui em casa tem. Eu já vi, já. Casa tem, Júlio. Isso, nossa, é muito característico. Eu acho que é uma coisa muito brasileira, que é esse espelhinho de banheiro laranja. E o que ele faz? Ele pega esse espelho, coloca uma cortina na frente e escreve Léo, que é o apelido dele, 35, que é a idade dele, 60, o peso, 179, altura, El Puerto, que é o lugar onde ele estava. E por que ele faz isso, na verdade, vocês sabem? Por que ele coloca uma cortina na frente de um espelho? Por que ele escreve essas coisas aqui? A cortina é porque, será que porque ele não quer ver o reflexo do rosto dele? Uhum. Professor, qual que é a especificação ali? Léo, 35 anos. 60 quilos. Ele não escreve quilos, né? Mas a gente infere que é quilos. 179, que é 1,79 m, El Puerto. Tá. É o Pieto. É uma forma dele ser lembrado, né? Uhum. É um registro dele. Sim, um registro sem ser a foto do rosto dele. O que ele faz é basicamente fazer um retrato sem se retratar na imagem. Tanto é que se você levantar a cortina, você vai se ver ali. Você não vai ver o Leonilson. E o nome dessa obra é Autorretrato. E é uma coisa muito forte, porque é como se você levantasse a cortina à procura dele, você nunca achasse. Você sempre vai se encontrar. Porque você vai achar seu reflexo ali. Mas então, a identificação dele, né, professora? Uhum. Que vê, né? Isso. A imagem mesmo não vê. Exatamente. Você vê ele nas informações. Você vê ele no nome, no peso, no que há de mais banal. Qualquer pessoa poderia se chamar Léo. Qualquer pessoa poderia ter 35 anos, poderia pesar 60 quilos. Mas nesse momento, ele quer se identificar dessa forma. Ele não quer se identificar com a imagem dele. E aí a gente pode, sei lá, tipo, ficar imaginando várias coisas. Por que ele não quer ser identificado com a imagem dele? Por que ele não quer aparecer como imagem? Deve ser por conta da aparência, né? Porque geralmente quem teve HIV, AIDS, né? Principalmente antigamente, né? Hoje não, hoje em dia já tem tratamento. Mas antigamente as pessoas ficavam bem debilitadas, né? Sim, exatamente. E era
Ah, tá. Sabe qual que foi a imagem que me veio aqui agora aqui? Ah, Na hora que você falou, né, que era ele é como se ele tivesse, vou dar um exemplo, tá? Vou colocar eu, né? Mas quando você falou dele, era como, vamos supor, é como se ali, ó, tivesse tampando o espelho, né? E eu tô me colocando no lugar dele. Mas era como se eu estivesse atrás daquela cortina ali e eu ainda querendo me ver, eu do outro lado ainda, e eu tento, e eu, assim, o que me veio aqui agora, porque o que você falou foi muito sério. É uma coisa muito forte, né? É uma coisa muito. E na hora que você falou isso, o que me veio foi isso. Eu me vejo que agora aqui, como se eu estivesse atrás lá naquele espelho, mas tentando me ver aqui fora também. exato. E Você tá você entendendo? não consegue, porque a E cortina não consegue. tampa. Ela tampa a sua fisionomia aqui fora também, né? Então, Exatamente. nó forte demais. E é uma coisa muito interessante, porque quem foi a última pessoa que falou antes do William? Alex? Isso, a Alessia. Como a Alessia falou, tem uma coisa que naquela época também era muito forte, que era um estigma social, né? Sobre todas as pessoas que eram portadoras do vírus da AIDS. E era considerado um motivo de vergonha. E era absurdo, porque a pessoa simplesmente tinha sido acometida por uma doença que o Estado também não provia todos Recursos, né? os recursos, as formas para que essas pessoas pudessem viver normalmente. E elas sofriam, então, um preconceito muito grande e carregavam em si, vamos dizer, na sua fisionomia, a vergonha de ser portadora do vírus da AIDS, o que é um absurdo. E hoje em dia, felizmente, isso vamos dizer, um pouco menos problemático. Ainda tem o estigma social, mas é menor, felizmente. E esse trabalho do Leonilson, o Leonilson faz também vários outros trabalhos, é muito próprio dele, né? Ele está falando sobre ele, sobre uma coisa que ele vive. Por isso que ele coloca o nome da peça de autorretrato, mesmo sem ter a foto dele. Peraí que eu acho que essa foto tá pequena aqui para vocês verem. Mas vocês conseguem, perdão pela qualidade da imagem, eu queria ter pego uma melhor. Vocês conseguem identificar o que é nessa imagem? Parece que é um corpo de um homem. De costas, parece. É uma sombra. Uma sombra, né? Uma sombra de um homem. É uma sombra. Quem falou que é uma sombra? Miralva, exatamente. É uma sombra projetada. E vocês já tinham visto algum autorretrato feito com sombra? Não, eu não. Não. Pois é, a gente sempre... Não, professora, mas tem hora que você tira uma foto que você olhar direitinho pega a sombra mesmo. Sim. Tem hora que, quando você faz um selfie, tem hora que pega. Pois é, mas ela nunca é protagonista, vocês já perceberam? Raramente alguém tira uma foto em que é só a sombra. Normalmente ela tá escondidinha ali no canto. Ou aparece só um pouco, né? Exato. Mas completamente não aparece, não. Exatamente. Ô, professor, mas aqui, é interessante, você colocou aí agora aí, ontem, eu vi na televisão ontem, um ator, é um rapaz, um escuro, é um ator que ele foi até mais divulgado, que ele fez um vídeo aí, que ele fala justamente da sombra dele. Que tá bom, e tá bombando ele, só que assim, eu não... Vê se eu acho o vídeo depois. Isso. Mas passou justamente ontem, ele falando da sombra dele. Mas né? o que ele fala então, da assim, sombra, você lembra? não, eu não lembro muito não, mas não lembro. Então, vou ser muito sincero, eu não lembro o que ele estava falando, mas ele estava falando algo referente que é como se não estivesse sozinho, entendeu? Boa. Era como se fosse duas pessoas ele, você tá entendendo? Uma companhia você tá achando que assim... Isso, ele tava falando sobre isso, né? Aí você mostrou e agora eu lembrei dele. Eu vou ver se eu consigo achar aqui depois. Sim.
Isso é uma coisa Foi muito interessante. Isso é uma coisa que a gente também pode pensar, por exemplo. Quando eu vou fazer, por exemplo, uma imagem sobre mim mesma, também outra coisa que é muito característica de mim mesma é a minha sombra. É a imagem que é criada em contraposição à luz, certo? Então ela permanece sendo autorreferencial, permanece sendo um autorretrato. Essa foto aqui, ela foi feita pelo escritor Mário de Andrade, não sei se vocês já ouviram falar do Mário de Andrade. Ele é conhecido como autor, né? Mas aqui... Oi. Eu já ouvi. Ele tem alguns textos que são interessantes, assim. Eu gosto. Não gosto de todos, mas gosto de alguns. E ele tira a foto da sombra, porque, enfim, como o William falou também, a sombra acompanha a gente, né? E ao mesmo tempo, quando o Mário de Andrade, então, tira a foto da sombra, que é bidimensional, que está estampada no chão, é como se ele convidasse a gente a completar a imagem. Porque a gente não consegue também entender exatamente o que está acontecendo, né? A gente não sabe o que é braço, o que é perna. Então, é como se a gente tivesse de olhar para essa imagem e tentar raciocinar. Então, às vezes a gente não identifica de primeira, tentar raciocinar e completar quem é essa pessoa que está aqui. E completar ela na tridimensionalidade, tentar dar corpo para ela, porque aqui ela está chapada no chão. Então é como se ele pegasse e brincasse com as nossas expectativas sobre o que é o autorretrato. Que a gente sempre vê o corpo da pessoa, consegue identificar o que é rosto, braço, perna. E aqui é até meio... Vocês percebem que a perna parece tipo muito maior do que a cabeça? Tá distorcida a imagem, porque é quando a gente olha a sombra, né? Tipo, o que tá mais próximo da gente fica maior e o que tá mais longe fica menor. Conforme a claridade, né? Que se pega o sol, talvez o sol, a claridade da lâmpada, aí fica uma parte mais grossa do que a outra, mais larga. Exato. Se tu pegasse, por exemplo, o sol a pino, a sombra iria fazer em volta do seu corpo logo embaixo. E aí não iria... Nossa, aí que você não ia conseguir entender exatamente o que é. Porque ia ficar provavelmente uma forma meio redonda no chão. E também só ele sabe que essa foto é dele, né? Tem isso também, né? Exato, exatamente. Poderia ser outra pessoa dizendo que a sombra é dela. Isso. Muito bem, é isso mesmo, Paulo. Vocês querem comentar mais alguma coisa dessa foto? Não. Eu vou passando pra frente. Se vocês quiserem comentar qualquer coisa, se vocês quiserem voltar, vocês me dão um grito também que a gente volta. Essa foto aqui é da... Gente, eu esqueci o nome dela. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Ai, não anotei. Mas eu esqueci o nome dela. Ela é uma fotógrafa americana que ela foi muito, muito importante nos anos 80, porque ela fotografou grupos que eram marginalizados nos Estados Unidos, né? Então ela era, na verdade, amiga dessas pessoas. Então ela não chegava nos espaços, simplesmente fotografava e ia embora. Não, ela fotografava o que ela estava vivendo, porque ela estava dentro desses ambientes. Então ela fotografava as drag queens, ela era muito amiga das drag queens, fotografava alguns artistas, alguns fotógrafos, trabalhadores comuns, mas todos amigos dela. E ela fotografou praticamente a vida dela inteira. Desde quando ela ganhou a primeira câmera, sei lá, tipo, com uns 17 anos, até hoje em dia ela ainda tira fotos. Então ela tem toda a vida dela registrada. E essa foto, na verdade, antes de eu falar sobre essa foto, eu queria perguntar pra vocês o que vocês veem nessa foto. Não, ela foi agradável. Tá vermelho, hein? Não, mas o ideia tá vermelha. Tá vermelho aqui. Eu acho que ela direito aqui, mas
Não, pra nós tá dando pra ver que nós estamos empriando, né, a foto, né, no celular. Então Não, o olho dela tá bem vermelho. não, Ô, Paulo, desculpa, pode acabar de falar, amigo. não, Perdão. mas eu terminei, era só isso. Então, essa aqui, eu acabei de, enquanto vocês estavam conversando, eu aproveitei para ir rapidinho pesquisar o nome dela, que eu estava muito agoniada. Nan Goldin é o nome dessa fotógrafa. É uma das minhas favoritas. Mas vocês podem também criticar, vocês podem não gostar da foto, tá, gente? Essa foto da Nan Goldin, como vocês falaram, ela choca a gente. O que chama a atenção é justamente dela estar com o rosto visivelmente machucado, muito machucado. Com os olhos, não é nem roxo, né? É quando parece que há um machucado, um hematoma, passou alguns dias e ele ganha essa cor esverdeada, né? Então é como se ela tivesse já sido agredida antes. A Nan Goldin registrava toda a vida dela. E ela não publicava, né? Na época não tinha internet, mas ela tirava foto de tudo que acontecia com ela. Essa foto foi poucos dias depois dela ser agredida pelo então companheiro dela. E ela vivia uma vida de uma violência muito grande, muito grande. E ela fazia questão de registrar isso. Então, quando ela tira esse autorretrato, é muito forte. Porque ela não tá só se retratando. Não sei se vocês conseguiram pegar isso logo de primeira, mas me falem como é que vocês, inclusive, interpretam essa imagem. Porque eu interpreto ela como se ela não estivesse só se retratando, mas retratando ela e a vida dela. A violência a que ela foi submetida, a violência que ela viveu, e é como se ela tivesse, na verdade, mostrando as cicatrizes para mostrar que ela continua forte e que ela continua seguindo. O que vocês sentem com essa imagem também? É muito marcante, né? E a impressão que dá é que, assim, igual ela tirou a foto para ficar marcado mesmo na vida dela que ela não ia desistir. E é uma coisa que marcou a vida dela e ficou registrado, né? Uma coisa cruel, né? Que é a violência doméstica, mas ela não deixou de registrar, né? Foi o que eu percebi aqui, né? E parece também que dá a entender que ela está representando todas as mulheres também que foram agredidas por violência doméstica. Sim, exatamente. Isso que vocês falaram agora por último é uma coisa que é muito interessante, que eu não estava me lembrando e eu fiquei muito feliz que vocês comentaram. Que é como se ela estivesse se lembrando, né? A fotografia, como vocês tinham comentado no início, ela é uma recordação, ela é de memórias, mas nem sempre são memórias boas, né? Às vezes são memórias muito dolorosas. E o que ela estava... Então, quando ela traz esse autorretrato, a minha impressão, eu lembro que uma vez quando eu vi essa foto, a minha impressão era que ela estava tentando se lembrar, tipo, olha, você não vai se sujeitar a isso mais. Isso aqui é um último registro para você, Nan Goldin. Ela falando para si mesma. Para você, Nan Goldin. Para você não aceitar isso mais. Olha o que aconteceu com você. E isso é uma fotografia de uma força imensa. Porque ela estava num momento super vulnerável. Então ela não tá, tipo, super feliz no momento de Instagram, em que você posta umas stories e você está linda e maravilhosa. Ela está acabada. Acabada. Ela tira foto no momento em que ela está super vulnerável, em que ela está super impactada com alguma coisa. E ela registra esse momento. E inclusive divulga depois, né? Porque aí passa a ser o trabalho artístico dela. Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre essa foto? Eu posso avançar. Para mim, professora, essa foto me traz recordação ruim. Quando eu tinha 17 anos, meu pai me bateu
E ele socou minha cara como se ele estivesse socando de um homem. Então eu fiquei desse jeito aí. Eu fiquei um mês até voltar o meu rosto ao normal, mas meu olho ficou igualzinho dela, roxo, depois ficou amarelo, até voltar à cor normal. Pois é, isso é uma coisa muito forte. Inclusive, meus pêsames, Cris. Porque esse é um relato que, quando a gente vê essa foto, a gente imagina várias pessoas, várias mulheres, inclusive. Ele é um retrato quase plural, como acho que foi a Yara que falou. É um retrato que a gente não vê só a Nan Goldin, a gente vê várias pessoas. Às vezes a gente vê a si mesmas, né? Se a gente já passou por essa situação. Sim. Eu fiquei com vergonha, porque eu tinha que trabalhar e chegar no trabalho Nossa, desse sim. jeito. Uhum. Eu trabalhava ali no Barro Preto, no edifício da moda. Eu fiquei com muita vergonha. Eu imagino. Porque eu também não tinha feito para merecer, sabe? Então eu fiquei com muita vergonha. E não era você para ter vergonha, não era para ser você a ter vergonha, né? Não, isso e é aí, algo assim, extremamente não é injusto. para eu ter vergonha, mas assim, eu não tive como. A única coisa que eu pude fazer para me defender é também quando eu cheguei no trabalho assim, e eu era menor de idade, então o pessoal me levou na delegacia e depois meu pai foi chamado lá. O pior foi meu pai falar assim ele não tinha feito aquilo comigo, que eu tinha tido um ataque histérico e tinha batido com o rosto na quina de uma mesa. Pelo amor de Deus, isso é ridículo. Mas ninguém viu seu pai te batendo? Hã? Ninguém viu seu pai te batendo? Não, meu pai era de noite, né? Aí eu morava com a minha madrasta. E eu chegava do trabalho, aí eu tava começando a namorar com o pai do meu filho. Aí eu tava do lado de fora de casa. Aí ela pegou e trancou o portão. Só que ela já tinha contado pro meu pai que eu tava namorando. Aí quando eu entrei dentro de casa, já tava todo mundo dormindo. Aí quando eu cheguei, meu pai tava sentado na sala. Meu pai não morava com a gente, não. Aí meu pai tava sentado lá já com a correia na mão. Aí ele pegou e falou muito bonito, a senhora na rua, tem uma hora dessa, que não sei o quê. E Como falou se ele fosse dono da sua vida, inclusive. Aí eu fui. Aí ele tava com a correia, falei, vou apanhar de novo, né? Só que aí o que aconteceu? Ele não me bateu com a correia. Ele veio pra cima de mim, já foi batendo no meu rosto, me jogou em cima da cama e ajoelhou em cima de mim e foi dando soco no meu rosto, como se ele estivesse socando um homem numa briga. Aí eu fiz xixi para as pernas abaixo, aí com muito custo que eu consegui soltar dele, que eu empurrei ele com o pé, que eu corri, pulei o portão para fora de novo. Sim. Aí eu corri para casa do meu, né, que era meu namorado, que depois eu casei, né, que é o pai do meu filho, e fiquei lá. Aí eu não pude voltar para casa. Aí eu fiquei sem casa, sem nada. É muito foi aquela triste. história. É muito triste. É uma história muito triste a sua. Professora, essa foto me remete a isso. Inclusive. Que eu fiquei exatamente desse jeito aí. Então, quando eu vi a foto, foi exatamente assim. É como se tivesse vazado um sangue dentro do meu rosto, do meu olho, né? Eu fiquei com o rosto desse jeito aí, bem roxo, e ele levou um mês para voltar ao normal, assim, a cor, né? Normal. Nossa, Cris. Então, eu não gosto de ver, não. Teu relato é muito, muito, muito forte e muito importante, inclusive, porque é algo super comum, infelizmente. Vamos passar essa foto aí que fica mais fácil. Vou gostei não. Concordo com você, viu, Paulo? Concordo com você que é para ter muito trauma, sabe? Que mas às vezes algo. A gente fica chateado porque às vezes tem muito homem que quer ser muito homem, ser aquilo, mas só quer bater em mulher, porque não vai bater no homem, sabe? Por que bater também? Justamente. Né? Enfim, mas eu acho que essas imagens são interessantes porque elas trazem as discussões à tona. Não, é lógico, nós estamos numa aula, você tem toda a razão, sabe? Mas Ô, professor, muita Cris pela partilha. Oi. Eu acho que assim é por isso que o governo ele tem que colocar nas delegacias
só mulher delegada. Tem que ser só mulher delegada, porque aí pega o cara, mete nele numa cana, que ele fica um bom tempo guardado, né? Eu falo assim porque eu vou A ser muito impunidade é sincero, rapidinho. grande. A impunidade é muito grande e os caras tá achando que mulher é boneco. Tem que bater, maltratar, matar e isso já tem que acabar. Essa lei tem que Ô, mudar, ô, sabe? William, deixa eu te falar uma coisa. Falar uma coisa. Não é desse jeito, não, sabe? Quem O acha cara vai e isso? prende lá e o outro vai Quem e que acha solta isso lá aí? na frente, sabe? O problema é esse. O problema que nós temos é esse. Porque você vai e prende, você faz seus trabalhos, mas o outro lá na frente não compra o dele. Então, o Eu acho problema que essa é nosso uma que nós discussão. fazer é esse. Aham. Essa é uma discussão muito complexa, mas que eu acho que é super válida da gente ter, mas eu acho que não vai dar tempo hoje. Mas a gente pode voltar nisso outro dia. Não, Sobre, com certeza, né, professor? Vamos inclusive. emendar a aula, né? Não, porque tem várias questões aí, né? A gente não tá falando também agora só sobre violência doméstica, que é um trem horrendo E e também temos nojento. que Mas a respeitar gente todo também tá mundo. falando O sobre o trauma que as sistema pessoas prisional. teve também, né, professor? Porque tem Aham. muita gente que teve trauma. Isso aqui, que nem a menina contou, sabe? É um trauma, pô. Porque não precisa disso, sabe? Eu acho que não precisa ninguém bater em ninguém. Ninguém. A gente é pai, mas não precisa bater. Eu acho que, pô, eu tenho uma menina Ninguém que é dono de mora. ninguém. Essa é a questão. Eu tenho E uma isso é filha, eu claramente tenho uma filha de num. 15 anos. Hum. Ela mora lá no Ceará, eu moro aqui, mas eu consigo comandar mais ela do que a mãe dela, porque a mãe dela é agressiva, eu não sou. Uai, tem Eu que ter falo para ela, você tem que conversa. falar comigo. A minha, não, mas minha mãe, não é sua mãe. Aí Sim, já falei com ela, sabe? Pô, não é assim que você resolve as coisas, sabe? exato. Você deixa, vai ter um dia que minha menina vai ter que namorar, vai ter que casar isso e aquilo. Eu fiz ela, não foi para mim, não, foi para ela namorar mesmo, ela Perfeitamente. se divertiu, eu não gostei de namorar, então ela vai É deixar isso também, pô. mesmo. Uai, filha é pro Fazer mundo. isso. Gente, Hã? eu queria trazer só essa última imagem, porque a gente tem só mais 6 minutinhos antes da aula acabar. Então eu queria discutir ela rapidamente, porque ela é muito boa. Essa. O William já conhece o Paulo Nazaré, né? Que já viu ele numa Oi? performance. Eu acho que você já conhece o Paulo Nazaré, que você viu ele na performance com a cabeça de porco, não foi? Cabeça de porco? Lá na Praça da Estação, você lembra? Que você Com uma começou. banda de porco, né? Uma Isso, banda. Isso. Ah, sim. É, isso. Em frente o antigo alternativo. exatamente. Esse é o mesmo É. artista. É o Paulo Nazaré. Ele é Ah, mineiro. tá. Aí, Ah, tá. Eu vi mesmo. Ele estava filmando no dia. isso. Então, essa imagem aqui é um autorretrato também do Paulo Nazaré. O Paulo Nazaré é esse daqui, tá? O que vocês... Eu vou só traduzir esse cartaz aqui. Aqui tá escrito em inglês, qual é a cor da minha pele? Eu ia ler em inglês, mas não faz diferença. Qual é a cor da minha pele? Ele escreve em tom de pergunta. Eu vou só... aliás, eu acho que eu não vou nem escrever. Eu vou pedir para vocês me falarem por que vocês acham que ele colocou essa pergunta? Qual é a cor da minha pele? Discriminação. Uhum. Porque ele achou que todo mundo, acho que a maioria das pessoas que tem a cor mais fechada, isso aqui, todo mundo discrimina, né, professora? Eu acho. O que mais? É um tremendo racismo isso aí. Com a cor da É minha um pele. protesto, né? Eu vou trazer algumas coisas sobre essa imagem, que na verdade elas estão fora da imagem, são informações que eu sei porque eu estudei essa imagem. Mas que é importante para a gente entender exatamente o que ele está criticando aqui também. O que acontece? O Paulo Nazaré, ele saiu, eu não me lembro se foi do Brasil ou se foi do México, mas ele atravessou a fronteira entre o México e os Estados Unidos. E quando ele chegou lá, o que ele viu eram comunidades afro-americanas em que as pessoas eram todas pretas retintas. O Paulo Nazaré, não dá para talvez ver aqui exatamente, mas o Paulo Nazaré, aqui no Brasil, ele seria considerado uma pessoa negra, tá?
Mas pela cor da pele dele, que seria um pouco mais clara, inclusive vocês percebem pela diferença de tom aqui entre ele e esse moço que está do lado dele, pelo tom da pele dele ser mais claro que do moço de pele retinta que é dos Estados Unidos, esse estadunidense aqui, cria uma discussão de se ele é negro ou não. Porque, na verdade, ele não duvida que ele seja negro. Ele não está duvidando de si. Ele está colocando a pergunta para você, para que você entenda que, na verdade, ser negro é muito mais amplo do que, enfim, uma cor em específica. Deixa eu ver se alguém tá... Renata entrou. No documento dele, qual a cor que está? É parda? No documento dele, provavelmente estaria pardo. E ele está trazendo essa discussão à tona. Isso. Quando as pessoas, elas, às vezes, são consideradas pardas por outras pessoas, tá rolando um apagamento, na verdade, né? Tá rolando um apagamento para que essas pessoas, elas não sejam consideradas pessoas negras, quando elas de fato são. O Paulo Nazaré, então, o que ele faz é mostrar que tanto ele quanto esse moço de pele retinta do lado dele são pessoas negras. Mas o que muda, na verdade, é a forma como a sociedade vê elas. Porque ele no Brasil, ele é considerado uma pessoa negra. Ele nos Estados Unidos é considerado uma pessoa latina. Porque ele não tem a pele retinta. Isso é uma coisa muito importante, porque quando a gente fala de autorretrato, quando a gente fala de uma coisa que parte de nós, que a gente quer que os outros vejam, a gente está falando, a gente está se afirmando. Eu me afirmo assim, eu quero ser vista dessa forma. O Paulo Nazaré, quando ele faz um autorretrato em que ele coloca outra pessoa junto, ele está estabelecendo uma comparação, vocês entendem? Ele está falando que mesmo com essa pessoa do lado dele, de pele retinta, ele continua se afirmando uma pessoa negra. E com muito orgulho. E que algumas pessoas podem considerar ele pardo, mas ele se identifica como uma pessoa negra. E essa talvez seja a grande potência, assim, dessa imagem. Vocês conseguem ver isso na imagem? Vocês conseguem ver outra coisa também na imagem? O que chama a atenção? Isso mesmo que você falou. Renata, Júlia, essa pessoa do lado dele é negra, né? Muito negra. E ele mostrando qual é a cor da sua pele. Ele perguntando. É isso mesmo que eu consigo ver. É isso mesmo. Ele pergunta para outras pessoas, né? Tipo, isso é muito interessante, porque ele coloca em um tom de pergunta. Ele quer que você diga. Ele quer que você afirme. É igual você falou, que aqui ele é negro, mas lá fora ele não é negro. Então, nos Estados Unidos seria o latino. É complicado, é difícil. Exatamente. É complicado. Gente, a nossa aula chegou ao final, infelizmente. Mas, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Mas eu agradeço muito a presença de todo mundo aqui. Fiquei muito feliz que a Alessia esteve aqui, que participou. Muito feliz que a Yara também esteve. Miralva, né? Miralva, eu sempre confundo seu nome porque está escrito diferente no teu contato aqui no Gmail. Obrigada também, William. No e-mail, né? Isso. Aí eu sempre fico tipo, meu Deus, o que está escrito? Miralva, perfeito. Júlia. Renata tá aqui. Oi, Renata. Júlia, você é gaúcha? Não, gente, eu sou baiana. Oxi. Pelo amor de Deus, vocês não falam um trem desse pra mim, não. Também você era gaúcha. Professor, vai subir não, hein? Não fala um trem desse comigo, não, uai. Não fala oxente, não. Pois uai. Eu só mando o oxente quando eu fico muito revoltada, aí eu viro baiana.
A Júlia já tem cidadania. Pois é. Ei, gente, boa noite para vocês, tudo bem? Boa noite, Tudo Renato. bem, Renato? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Eu, se Oi, deixasse, tudo bem. se eu tivesse como incluir na minha agenda, eu vinha toda sexta assistir a aula da Júlia. Muito bom. Adoro as discussões de arte. Muito Mas eu vim interessante. falar um oi com vocês aqui para terminar a semana. E aí é só eu ligar a câmera, aparece um menino, né? Vocês estão sabendo que é desse jeito. Fala boa noite pro pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa Michele. noite. Boa noite. Pessoal, então eu passei aqui só para falar um oi mesmo com vocês, mas aqui é menino demais. Eles começam a fazer fila para vir aqui, olha. Fala boa noite. Fala boa noite. Boa noite. Então pronto, agora vocês vão jogar. Boa noite. Passei para falar um oi com vocês e para lembrar vocês do seguinte: na quinta-feira que vem, a aula nossa de vocês, né? E eu vou estar junto também, vai ser o espetáculo Paulo Freire, Andarilho das Utopias. E eu vi lá que pouca gente da turma se inscreveu e precisa inscrever para receber o link para assistir a peça. Então, na Eu já escrevi. Tá mandando o link aonde, Renato? Que eu não vi ainda. Eu mandei lá na sala, mas eu mando aqui de novo. Quer ver? Peraí. Deixa eu pegar aqui que eu mando. É porque tem hora que eu não vejo muito lá na sala, não, porque às vezes tem muitas coisas eu não olho lá, não. Mas às vezes eu Então, olho aqui, no ó. e-mail e isso aqui. Às vezes Se eu mandar não aqui no olho. chat, você consegue ver? Clica aí para você ver. Quem quiser clicar, já pode clicar aí. Esse formulário, eu mandei lá na sala, mas eu Manda de coloquei... novo. Manda de novo, por favor. Manda. Mandei aí no chat também. Então, o que acontece? Na aula da semana que vem, na quinta-feira, nós não vamos ter a aula convencional da disciplina da quinta-feira, não. Na aula da quinta-feira, vai ser, inclusive, num horário diferente, né? Porque é no horário da peça. A peça de teatro é na quinta-feira, às 20 horas. E deve terminar por volta das 21h30, mais ou menos assim. Então, vocês vão receber um link do teatro. E, inclusive, vocês precisam ter o Zoom baixado. O Zoom é um aplicativo desse de videoconferência, igual esse nosso. Só que ele chama... Eu já baixei o meu. Isso mesmo. Ele tem gratuito. Eu já sei também. Isso, todos eles têm essa versão gratuita. Então, vocês precisam baixar esse Zoom, tanto no computador de vocês ou no celular, pode assistir aonde quiser, mas tem que ter ele baixado. Então, são dois movimentos. Primeiro, precisa inscrever. Porque se vocês não se inscreverem nesse formulário aí que eu mandei, eu não consigo que o teatro libere o ingresso para vocês. Eles vão liberar para quem está na lista. Aí, beleza. Fez isso, tranquilo. No dia da peça, todo mundo vai receber no seu e-mail, no seu WhatsApp, o link da peça. E aí, enquanto isso, vocês precisam baixar esse Zoom. O Zoom é um aplicativo de videoconferência igual a gente está aqui. Como a peça vai ser ao vivo, eles vão fazer nessa sala de bate-papo do Zoom. A gente vai assistir pelo Zoom, né? A peça é ao vivo, o rapaz vai estar encenando lá na hora que faz o Paulo Freire. E é uma peça que tem... Só um instantinho, Paulo. Uma peça que tem muito a ver com tudo que a gente está discutindo esse ano, com o próprio centenário do Paulo Freire, com tudo que a gente está discutindo esse ano, e em especial com a discussão que a Júlia, que a Vitória e que o Gabriel têm desenvolvido e vão continuar desenvolvendo com vocês ao longo do ano. Então, é uma outra forma de ver essa abordagem freiriana por meio da arte. E vocês, então, vão ter a substituição da aula de quinta pela peça. Então, se você não inscrever, você não vai conseguir assistir a peça e não vai ter aula nesse horário, porque nesse horário vai ser a peça. Então, precisa inscrever. Fala, Paulo. Não é 19 horas, não? Você falou 19 horas, não foi, não? Não, peraí. Pego aqui agora. Não, 20 horas. É 17/6, quinta-feira, às 20 horas, por meio do Zoom. Esse aplicativo que chama Zoom. Eu já coloquei, já. Aí, a coisa, o que eu preciso mais urgente é que vocês façam essa inscrição, para que eu envie isso para o teatro e eles liberem os ingressos para a gente. E, na sequência, baixar o Zoom. Mas aí, quem tiver dificuldade de baixar esse aplicativo, pode me chamar ou chamar qualquer um dos professores de vocês que a gente ajuda a baixar, tá bom?
E então aí eu passei para isso, para vocês não perderem, é uma oportunidade muito legal. E na semana seguinte, quem faz o convite é a Júlia, né? Aí nós vamos ter uma outra atividade cultural, que vai ser uma visita, como eu já contei para vocês, lá no Museu da Imagem e do Som. Também nessa perspectiva dessa conversa que a gente está tendo, em especial aí a Júlia, da questão do retrato, a exposição, inclusive, chama Nova Fotografia. E aí também é feito por meio do link do museu. A gente vai enviar o link do museu na segunda-feira para vocês e a gente vai entrar para poder apreciar a exposição, tá bom? Aí, nesse momento, semana que vem é o Paulo Freire, na outra semana é o Museu da Imagem e do Som. Então, eu conto com vocês. Renato? Pode sim. Pelo primeiro ano que eu estou estudando nessa escola, eu estou achando a diretoria, para mim, está nota 9.8. O seu áudio falhou para mim. Fala de novo. Eu estou achando a diretoria, para mim, eu vou dar 9.8, sabe? Eu estou gostando muito. Você está gostando de quem? Da diretoria da escola que eu estou estudando, eu estou gostando, viu? É mesmo? Estou gostando, viu? Uai, que coisa boa! Quem você conheceu lá? Então, assim, devido ao trabalho que a gente está tendo, devido às aulas que a gente está tendo, e devido você sempre falando com a gente, que você é diretora, então sempre está falando com a gente, sabe? Eu estou gostando, sabe? Eu tô gostando. Ai, não, mas eu não sou diretora. Aqui, eu entendi. Olha só, na verdade, a gente tem um grupo de professores, a gente faz colegiado, Francisco. Eu não sou a única, não. Eu apareço aqui porque essa turma é que ficou na minha responsabilidade, viu? Mas eu tenho vários colegas lá no CP que fazem o mesmo trabalho. Não, mas eu estou falando assim porque você sempre é que está com a gente, apresentando os professores e joia. Falando com a gente. É muito bom ouvir isso. A gente faz com muito gosto, é um grupo muito comprometido e muito envolvido com a educação de jovens e adultos. Você vai ter a oportunidade de conhecer todo mundo. Com certeza. Pode ter certeza que quando eu estiver presente, eu vou estar aí. Eu quero conhecer todo mundo mesmo, sabe? Isso mesmo, vai ser muito bom. Obrigada, viu? Não, eu que agradeço. Muito obrigado, hein? Gente, eu acho que eu vou ter que liberar vocês pelo horário. Aí quem quiser então, também continuar tirando dúvidas com a Renata, pode permanecer. Ok, não, mas para mim também é só isso. Mandei o link aí, vou mandar de novo lá na sala, então, vocês fazerem a inscrição. Qualquer coisa pode me chamar que eu ajudo, tá bom? Então, bom final de semana para vocês e se preparem para a peça semana que vem. Se Deus quiser. Boa noite para todos. Boa noite. Obrigado. Oi, tchau. Tchau, gente. Tchau. Some não, professora. Um abraço. Fique com Deus, gente. Amanhã dá para fazer? Amanhã? Dá? Pode fazer. Tá, obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente.